Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, eu estou aqui para falar sobre a questão do pastor Giovanni Dias, tá? Eu conheci o Giovanni Dias, lá atrás. Ele postava muito sobre profecias, tá? Ele postava muito sobre profecias, o tempo inteiro. Qualquer profecia que ele via, ele postava em seu canal, somente isso. Então, no momento em que ele postou uma profecia de um pastor, um áudio de um pastor, amado irmão, dizendo que teve um sonho, que foi para o inferno, e aquelas pessoas sendo levadas na carroça, e aquelas pessoas, não sei o que, e diz que vai ser levada por Deus. Aquelas pessoas que estão no inferno sendo levadas, vai ser levada por Deus, por Jesus quando vir. Então, quando eu vi isso, amados irmãos, eu fiquei indignado com o pastor Giovanni Dias, tá? Então eu fiquei indignado com o pastor Giovanni Dias. Como é que ele pode postar um vídeo desse, um áudio desse, e não falar nada? Ele ainda apoiar, claro, apoiar. Ele posta e começa e não fala nada, não defender a Bíblia. Então por isso que eu vi que o pastor Giovanni Dias é um menino que não conhece as Escrituras. Está preocupado em likes, em inscritos. Entendeu, amado irmão? Então eu alertei o Giovanni Dias que ele está errado. Ele está sendo um falso pastor. O verdadeiro pastor, ele não mente contra a verdade. Então eu estava alertando ao Giovanni Dias. Então ele veio para cá dizer, já começar a dizer que postar a foto da pessoa é crime e que não sei o quê. E ele mesmo postando as fotos aí das pessoas também. Então você veja, eu alertei a ele e ele veio sendo contra mim. Entendeu, amado irmão? Por eu falar a verdade, o Giovanni Dias ficou contra mim, em vez de me agradecer e corrigir o erro. E até hoje, ele me tem como não sou de Deus, tá? Giovanni Dias, pastor Otto, esses aí que eu repreendo, alerto dos seus erros. Eles me têm como não sou de Deus, ok? Por eu falar a verdade. É assim como o apóstolo Paulo falou, Por eu falar a verdade, sou inimigo de vós, me tornei inimigo de vocês. Tá, meu irmão? Então esses pastores aí, famosos, que são conhecidos, carregam muitos inscritos, como o pastor Otto, pastora Valdilene, pastor Antônio Júnior, Giovanni Dias, esses que eu repreendo, que são conhecidos, quer dizer que eles não gostam de repreensão. Eles não corrigem os seus erros. O que eles têm que fazer é corrigir o seu erro, porque senão muita gente vai para o inferno. Achar que quem vai para o inferno, Jesus vai levar para o céu. Isso, irmão, fiquei indignado quando eu vi o Giovanni Dias postar um áudio desse e não levar em conta em nada. Mas eu me tornei inimigo, do Giovanni Dias. É triste, amado irmão, mas era assim também como os profetas do Senhor. Era assim também com os profetas do Senhor. Os profetas do Senhor davam a profecia para a casa rebelde, repreendia a casa rebelde. E a casa rebelde se levantou contra o profeta do Senhor. Só queriam saber de coisas boas, que nada ia acontecer com eles. E aqueles todos ali ficaram contra o profeta do Senhor.
o profeta do Senhor estava sozinho e aquele povo, casa rebelde, foram contra esse profeta. Muitos dos profetas do Senhor eram tidos como não é de Deus, era perturbador, ok? Era tido como perturbador os profetas do Senhor que repreendia a casa rebelde. Pastores que mentiam contra a verdade, sacerdotes que estavam na corrupção, aceitavam dinheiro da corrupção. Tudo isso tem na Bíblia. Aceitava dinheiro de corrupção para enganar o povo de Deus, para fazer o povo de Deus pecar, fazer o povo de Deus errar. Tá? Então, eu alertei a Giovanni Dias, um vídeo que ele fez agora ao vivo, né? E ele não me deu resposta, né? Não me deu resposta. Eu fui dar um conselho para ele. Ele comentou lá no comentário dele, né? Porque ele estava falando que o vídeo dele estava sendo apagado. Então ele fez uma pergunta para os seus inscritos. Vocês acham errado que os vídeos... vocês acham que meus vídeos estão atingindo a mente das pessoas? Ele fez essa pergunta para os seus inscritos. Então eu respondi para o Giovanni Dias, né, com amor. Eu disse para ele que realmente ele está errado em ficar todo o tempo falando de notícia ruim. O tempo todo, amado irmão, de notícia ruim. E isso é ruim realmente para a mente. Teve até uma live que ele fez agora. E uma pessoa disse lá que estava com medo do 666. Você veja que até os próprios que já estão com medo. Porque de tanta notícia que Giovanni Dias, de ruim que ele posta. Mas não prega a palavra, revelar as palavras de exaltações, né? De conforto. Mas ele fala mais de coisas ruins, amado irmão. Veja que até os próprios inscritos dele já está com medo da marca da besta. Por quê? De tanto ouvir tanta coisa ruim. E o Giovanni Dias não conforta ninguém com palavras que... Irmãos, é muito triste isso aí, ok? O Giovanni Dias não sabe o que Deus vai fazer nessa grande tribulação. O que Deus vai fazer para o seu povo, trabalhar para o seu povo nessa grande tribulação. A maravilha que Deus vai fazer para defender, proteger o seu povo. Não sabe. Só quer viver postando notícia ruim, para ganhar, né, inscrito lá e ganhar, você sabe, né, dinheiro. Irmão, cada vídeo postado de polêmica, de notícia ruim, Irmão, você sabe o valor que eles ganham? É um valor muito alto de cada vídeo. Durante um mês é mais ou menos 500 reais. 500 reais cada vídeo postado durante... Né? Até o pastor Otto fala disso, que o pastor Otto entende, que eu vou trazer para vocês depois. Ganha 500, irmão, 500 reais cada vídeo de polêmica, de notícia ruim, do tempo do mês assim você ganha 500 reais. Por isso que está essa briga aí de YouTubes. Falam mais de polêmica, de notícia ruim, falam mais dos erros, dos falsos profetas, de pastores, mas ninguém alerta ninguém fortalece a alma de ninguém. E o povo estão aí com medo, se acovardando, abandonando a Deus, porque não há quem pregue, não há quem edifique com palavras. Tá, mas não. Então você veja aí um monte de pessoas pregando só de notícia ruim. E ainda diz, o arrebatamento já está próximo. O arrebatamento já está próximo, já está perto da vida de Cristo. E o povo, irmão, de tanta notícia ruim, estão se acovardando, estão ficando com medo. Então o que acontece é que nós não vamos deixar de mostrar notícias do que está acontecendo na terra. Mas tudo tem que ser na ordem. Não é direto, muitas, tem que ser mais palavras de Deus.
para o povo, para edificar o povo se comportar, se tornar firme diante de Deus. É mais palavra, né? Um pouco de cada, mas é mais palavra do que notícia ruim. Então o povo, os inscritos do canal de Giovanni Dias e fora outros, estão com medo. Veja o que acontece, irmão, com tanta notícia ruim. Aí ele tem um canal lá separado, Giovanni Dias, né, de oração, mas aquilo não vai resolver o problema das pessoas. As pessoas estão com medo de tanta notícia ruim que o Giovanni Dias posta. Até o próprio Espírito falou a uma mulher lá que está com medo do 66 e em vez de exaltar o povo com as palavras de Deus, o povo está ficando com medo, amado irmão. Estão ficando com medo, tá? Então ele tem um canal lá que ele sabe ganhar as pessoas, o Giovanni Dias. Então ele bota lá no outro canal, oração, depois ele bota oração fortíssima, aí depois ele bota oração fortíssima. Isso está lá no canal dele. Cadê a palavra, amado irmão? Cadê a palavra de revelar para as pessoas o que Deus vai fazer nessa grande tribulação pelo seu povo? Cadê a verdade do que Deus vai fazer pelo seu povo nessa grande tribulação e também nesses princípios das dores que nós estamos vivendo? Deus está trabalhando, mas muitas pessoas estão com medo, estão se acovardando por tanta notícia ruim. Então eu quero dizer para você, Giovanni Dias, que muitas notícias ruins, com certeza, até os especialistas, cientistas sabem disso, causa problema na mente da pessoa. Tudo que é demais, Giovanni Dias, tudo que é demais de notícia ruim, vai provocar coisas na mente das pessoas. Tem que ser em ordem, um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Mas eu sei qual é o seu intuito. Eu sei qual é o seu intuito. Toda vez que eu lhe repreendo do seu erro de palavras, que você adultera a Bíblia por seus estudos de teologia, de ciência, você me tem como não sou de Deus. Em vez de você reconhecer o seu erro, que você errou em botar aquele áudio que pessoa do inferno vai para o céu. Você errou. Você tem que reconhecer o erro e confessar para as pessoas e falar o certo. Mas você não fez isso? Toda vez que eu repreendo você, Giovanni Dias, que eu sei que você vê, você não confessa o seu erro. Você vai para o canal e começa a dizer e falar aquilo. Cuidado com os inimigos, nós estamos sendo perseguidos. Os inimigos que querem ver nossa derrota, né? Os invejosos, você somente diz isso, mas não reconhece o seu erro. De ficar apoiando até falsos irmãos que pervertem o próprio Jesus, de apoiar eles, de chamar eles de irmão. Isso está certo, Giovanni Dias? De chamar os inimigos da cruz de irmão e você ainda apoiar eles? O Eric Ribeiro, você apoiar o Eric Ribeiro, que diz que se depender da santidade vai todo mundo para o inferno, que não precisa ninguém ser santo, quem quer ser santo vai para o inferno, e você ainda apoiar esse homem, e eu lhe repreender e você achar com... É muito triste, amado irmão, é muito triste. Mas eu irei fazer o dever, sempre obedecer o que Deus manda. Salve sua vida quem quiser, na verdade certa. Aqueles que for sábio, eles vão vencer até o fim. Não vai negar a Cristo e não vai ter medo dos homens maus. Porque Deus falou, não temas aos perversos homens maus, malignos. Não temas, amados irmãos. Confie em Deus. Deus ele será o sinal para cada um nesse fim dos tempos. Deus será o sinal dentro de você desse fim dos tempos. Ok? Quem seguir até o fim
será salvo. Mas o povo de Deus, eles não têm medo, eles não se acovardam. O povo de Deus que tem o Espírito Santo, que é de Deus, não tem medo de nada. Porque Deus sabe os seus, conhece os seus que são dele. E Deus dá o espírito de coragem. Tá, amado irmão? Então é assim, amado irmão, por eu falar a verdade, eles me têm como inimigo, né? Me têm como não é de Deus, né? Giovanni Dias, esses aí que eu repreendo que vocês já conhecem, que são famosos aí, todo mundo conhece. Mas o meu dever é repreender, profetizar contra a casa rebelde que está pregando outros evangelhos, que está pregando diferente de Jesus. O meu dever é repreender. Porque a pastora Valdilene, ela pega a Bíblia e fica honrando o homem, a política, o Bolsonaro. Pega o texto da Bíblia e começa a falar de política. Isso está errado, amado irmão. Isso está errado. Toda vez que ela pega um versículo do Velho Testamento que fala de reis e a honra mais é para o homem, para o político. Só fala de, sabe? E ainda erra, e ainda acrescenta na palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus não está falando. Ok? Então eu repreendo, como falsa pastora. Quando ela ser a verdadeira pastora, ela realmente não vai errar em contradizer a Bíblia, em falar heresia, tá? O meu dever é repreendê-la, porque os falsos pastores, as falsas pastoras, profetizam, irmão, eles adulteram a própria Bíblia, porque estão com o espírito do erro. Eles não percebem, a Bíblia diz que a pessoa não percebe, mas o diabo já se alojou, o espírito do anticristo, porque deram lugar. Vão ficar acreditando mais no homem, em um rei, do que em Deus. Então deram lugar para os espíritos do erro. Então eles vão ler a Bíblia e vai falar o que a Bíblia não diz. Então o rei da Síria, a pastora Valdilene disse que ele não era ungido de Deus. E daí bota Bolsonaro como o rei da Síria, aquele que mandou construir o templo. Não, irmão. Bolsonaro não se iguala com o rei da Síria, o rei da Síria, o persa que mandou construir o templo, que estava defendendo o povo de Deus. Porque o rei da Síria, ele foi ungido, e ele era de Deus, foi ungido, e ele não adorou os ídolos, ele não adorou imagem. Esse rei da Síria, está tudo registrado lá. E pastora Valdilene contradiz essa história para... Entende, irmão? E é por isso que eu fico indignado quando acrescentam na Bíblia, quando tira o que a Bíblia não diz, entende? Acrescenta o que a Bíblia não diz. Então o próprio rei sírio, ele era ungido, está lá. Ele era ungido e ele foi escolhido como rei do Senhor, presidente do Senhor, o rei da Síria. Ele não adorou imagem, Deus proibiu de o rei adorar imagem, venerar. E você veja que o Bolsonaro venerou os deuses da Índia. Irmão, é muito triste isso aí, é muito, ok? Agora ninguém fala disso aí, que Bolsonaro adorou o rei ou as imagens, ninguém fala, sabe? Ninguém fala, esconde, tudo esconde. Irmãos, a maioria dos reis que Deus escolheu para o povo de Israel, a maioria fazia o povo pecar nas idolatrias, nas imagens. Irmão, a maioria, foi muito. Nem todos os ministros que Deus botava no trono para apacentar o povo, reis, eles foram o rei de justiça. Eles faziam o povo pecar. Eles eram comprados pelos inimigos para fazer o povo de Israel pecar na idolatria, nos ídolos e outras coisas a mais. Tem que conhecer, amado irmão, a Bíblia. Tem que conhecer a história de Israel todinha.
Porque se você depender desses pastores, da teologia, dos estudos do hebraico, do judaísmo judaico, vocês vão errar e vão ser repreendidos e tidos como mentiroso, ok? Todo pastor que prega doutrina de achados por aí, de histórico, não sei de que, são tidos como mentiroso. Nós temos que falar o que diz a Santa Escritura e não aceitar nada que vem lá de fora. Foi o que Jesus nos ensinou, tá? Ai, que Deus abençoe a todos vocês, amados irmãos, tá? Me tenha como inimigo quem quiser, mas eu vou fazer sempre o que Deus manda. E Deus sempre tem me honrado. Todas as minhas palavras não caíram por terra. Graças a Deus. Deus tem cumprido todas as minhas palavras que eu venho dizendo desses tempo todo. E está tudo se cumprindo. Esses aí oram, jejuam, vão para o monte e tudo que eu falei está se cumprindo. Tá? Apenas ore para não passar pela grande tribulação da ira de Deus. Ore para não passar pela grande tribulação, porque Deus é quem vai decidir quem vai ou quem fica. Então ore para não passar pela grande tribulação, porque muitos, né, do povo de Deus já estão indo embora, né? E é por nessa tribulação. E é por isso que Jesus fala, ore para não passar pela grande tribulação. E nós vamos orar para que Deus salve vida, porque o que tem de acontecer, das profecias de Jesus, tem que acontecer. Nós temos que se apegar a Deus, pregar o Evangelho, salvar a vida, alertar. Deixa que esses homens briguem por seus poderes com política. Nós temos que fazer a nossa parte em alertar o povo com palavras de edificação para eles não terem medo dos inimigos. Somente isso. Não ficar brigando, se metendo com política, tá brigando por política, por poderes aí desses homens, indo para a rua fazendo manifestação, pessoas morrem, é problemas e povo de Deus cristão não se mete nessa confusão de política, de ir para a rua fazer protesto, pessoas morrem, é confusão. Não se meta com a nação para fazer confusão por causa de poderes políticos. O nosso dever é apenas voltar. Deixa que eles briguem. O nosso dever é apenas voltar, né? É apenas voltar. E o pior agora é que está vindo esse outro mal aí. Está vindo esse outro aí, que é aquele com ódio dos cristãos. Com ódio dos cristãos. Né? Porque ele veio agora, sabe, manifestado com demônio. Estão com ódio dos cristãos, dos evangélicos. Mas para falar a verdade, né, porque tudo houve-se mudança. Conforme as profecias nós vamos vendo. Mas eu quero dizer para vocês, irmão, eu não vou nem falar, né, para não se revelar para eles, para o outro não saber, tá? Para o outro não saber. Então não vou falar aqui, é melhor deixar para lá, ok? Mas para o bem da humanidade, né, eu vou aqui falar apenas uma metadezinha. Para o bem da humanidade, claro que eu preferia o do lado direito, para o bem do povo de Deus, tá? Eu preferia o lado direito, claro, que o outro está com ódio do cristão, veio com demônio, está louco, veio, claro que eu ficaria com o lado direito, por bem do povo de Deus e dos pobres. Mas, irmãos, o que tem que acontecer, tem que acontecer. Tudo está na mão de Deus, o que Deus decidir está feito. As profecias têm que se cumprir. A outra coisa que eu falo, eu vou deixar para o próximo vídeo, para explicar para vocês sobre todo o mistério do que está acontecendo na nossa terra e as ciladas. Você precisa se acordar para isso, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.